Nação flamenguista. Pessoal, todo mundo sabe, né? O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro nas oitavas da Copa do Brasil, né? O mesmo adversário do ano passado. O Flamengo foi campeão em cima do Atlético Mineiro, vencendo os dois jogos. Podemos dizer que passou por cima os dois jogos, né? Principalmente aqui o jogo do Rio, né? E quando saiu esse confronto, eu vi muitos atleticanos aí dizendo que era revanche, que agora tinha revanche. Começou a temporada, eu vi muita gente botar ali o Atlético Mineiro no topo, né? Para brigar pelas principais competições do futebol brasileiro. E essa semana, né? Veio à tona toda a verdade do Galo, né? Uma dívida que era de 750, tá em quase 2... Tá em quase não, tá em 2,3 bilhões, né? Situação financeira é uma das mais preocupantes do futebol brasileiro. E eu sempre dizia, SAF não quer dizer que vai ser sucesso, pessoal. SAF é complicado. Eu vejo muita gente aí pedindo SAF nos seus clubes, né? Tá aí. Mais um exemplo, né? Falta agora o Botafogo, né? Lançar o seu balanço pra gente ter uma ideia, né? Pode esperar. A dívida aumentou e muito do Botafogo, né? E do Atlético Mineiro, os dirigentes, né? O dono veio a público, explicou toda a situação. Vai ser complicado, não tem dinheiro, acabou o dinheiro. E vocês vão se surpreender com as palavras deles aí. Vamos acompanhar o vídeo, créditos do vídeo, né? TV do Atlético, né? TV Galo, link na descrição. Vamos ver o que eles falaram aí no final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Em relação aos 4 Hulks, deixa eu recuperar um pouco da minha fala aqui no começo do ano, no começo da entrevista. O futebol hoje brasileiro, ele mudou substancialmente, né? Então eu te falo que hoje, eu não posso falar nomes, né? Mas o salário do Hulk, quando ele vem em 21, a gente tem no elenco do Atlético, não temos 2 ou 3. A gente tem meia dúzia de atletas que ganham um salário muito parecido com o que o Hulk ganhava há 4 anos atrás, né? Esse é o primeiro ponto. Falar em elenco, que o elenco vem sendo enfraquecido ano após ano, de novo, é opinião, né? Acho que não foi sorte a gente ter chegado na final da Libertadores, não ter chegado na final da Copa do Brasil, né? Não deve ter sido sorte, deve ter tido algum mérito, né? De ter sido o ex-campeão mineiro, de ter sido o clube que nesse quinquênio foi o terceiro que mais pontuou nas 3 principais competições, né? E de fato o ano de 21 foi um ano mágico, foi um ano maravilhoso para todo mundo, mas o ano passado poderia ter sido, às vezes uma bola entra, poderia ter sido um ano tão bom quanto, né? Em 21 nós ganhamos o Brasileiro e a Copa do Brasil, poderíamos ter ganho a Copa do Brasil e a Libertadores. Chegamos nas 2 finais. Então, se a bola tivesse entrado, se aquele gol do Vargas tivesse entrado e a gente tivesse ganho a Libertadores, você manteria a sua afirmação? Pois é, né? Então, assim, a gente não pode definir um trabalho em função de uma bola que não entrou. Pô, o Galo foi eliminado no ano passado na primeira fase da Libertadores e perdeu pro aquele clube do sul do Brasil, que me fugiu o nome aqui agora. Passamos até um aperto para eles. Oi? Brasil de Pelotas. Imagina. Perde para o Brasil de Pelotas nas oitavas ou na fase anterior e não passa de fase na Libertadores. Ano terrível. Mas chegar em 2 finais, né, ganhar o Mineiro e ter tido um desempenho muito ruim no Brasileiro, de fato, né? Não dá para cravar que o clube foi piorando ano após ano. Não dá para... de novo, eu não concordo com a sua afirmação. De novo, a gente errou. A gente sempre gosta de além de ganhar tudo, mas não tem como ganhar tudo, né? Você tem 10 clubes que estão cada vez mais estruturados, que também querem ganhar, que também investem, né? Estão tirando 1 ou 2 clubes que de fato conseguem entrar em todas as competições, assim, pô, esse clube, ele é favorito. O Galo tem que é o que a gente está buscando, né? Tá ali num bloco de clubes que vai disputar, vai fazer boas competições, eventualmente vai ganhar uma, vai ser vice de outra,
vai ter um insucesso, vai ser eliminado nas oitavas por um time pequeno. Isso vai acontecer, né? Mas o trabalho é para que o Galo tenha um time competitivo, forte, um bom elenco, né? Agora, ganhar todas as competições, repetir o ano de 21 todos os anos, é impossível, né? Então, você cobrar isso da gente, e a gente nunca falou que o Galo ganharia tudo. Foi falado que o Galo seria um clube competitivo e que estaria entre os grandes elencos do futebol brasileiro. Eu acho que nesses 4 anos, aí não sou eu que falo, tá, Beto? Quando começam os campeonatos, quando começam os anos, a gente vê a imprensa de fora, ESPN, Sport TV, TNT, sempre quando tem aquelas montagens de elenco, o atleta sempre está, não, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o sexto, mas nunca é o 10º elenco, como não foi também no começo desse ano. Então, lá fora, o que a gente escuta é que o Galo tem um bom elenco, tem os seus problemas, mas o Galo foi e continua sendo nesse ano, continua tendo um elenco com bons nomes, com jogadores tarimbados, com jogadores com histórico recente de muita entrega, né? Então, eu realmente não concordo com a sua afirmação que o Galo vem enfraquecendo o elenco ano após ano. Aí tem dados, né? Qual que é a sua formação? Qual que é a sua formação? Você nunca estudou futebol, não, né? Assim, curso? Pois é. Então, gente, de novo, futebol a gente tem que ter um pouco mais de profundidade, sabe, Beto? Para a gente cravar determinadas coisas em relação a finanças, a elenco, tamanho de elenco. Se não tiver muita densidade no debate, fica um debate muito impreciso. Eu acho que está faltando isso, é culpa do clube, culpa também da imprensa, né? Está faltando um debate mais qualificado. E aí, quando a gente tem um debate com mais profundidade, escuta o clube, vem cá, conversa com o Siga, conversa com o Paulo, conversa com o Vitor, eventualmente conversa com o acionista. Vamos falar um pouco aqui de dívida, de elenco, de estratégia. Eu acho que a comunicação ela vai chegar para o torcedor de uma forma mais precisa. O contexto da SAF eu acho que é público, ele não é trivial, né? A gente fez um movimento há 1 ano e meio atrás, um pouco mais, né? Em outubro de 23, naquele momento, e depois com os aportes feitos pelo FIP, nós chegamos a um aporte total de 1,1 bi. E uma boa parte desse aporte ele foi feito para reduzir a dívida, mas a dívida continua sendo uma dívida muito elevada, né? E aí, Bolívar, a gente faz escolhas ao longo da vida, né? Assim, para a gente chegar lá na frente, a gente tem vários caminhos, não tem um caminho único. E a nossa escolha, desde quando a gente entrou aqui no Galo, acho que é uma escolha muito corajosa, e se a gente deveria ter feito ou não, se a gente está arrependido ou não, são outros 500. Mas colocamos de pé esse templo do futebol, né? Sem nenhum apoio, pelo contrário, a gente, comparando com outras prefeituras, a gente teve aqui um vento, vamos colocar um vento contrário, ou remando contra a correnteza, durante 5 anos. Né? Todos os outros estádios foram licenciados em 6 meses. Aqui levou 6 anos. Em todos os outros estádios, houve algum tipo de apoio. Vou citar o exemplo agora de um grande rival nosso, que é o Flamengo, que vai receber 500 milhões de reais da Prefeitura do Rio de Janeiro como potencial construtivo. O que é isso? Lá no terreno do Flamengo, a Prefeitura definiu que ele pode vender para outras construtoras o direito de elevar a altimetria dos prédios em vários bairros do Rio de Janeiro a um valor de 500 milhões de reais. Isso aconteceu com o Vasco, com o Corinthians. Os valores são parecidos com o Atlético Paranaense. Então, enquanto os clubes receberam 200, 300, 500 milhões de reais de apoio e tiveram seu projeto licenciado em 6 meses, aqui nós levamos 6 anos
e tivemos famosas contrapartidas de 200 e tantos milhões de reais. Nós já pagamos quase 200 milhões de reais, ainda falta alguma coisa para ser feita, né? E isso é claro que tornou o nosso projeto mais difícil, né? Então a arena poderia ter sido praticamente paga se não fosse essas contrapartidas. Tivemos que fazer uma emissão de um CRI de 500 milhões de reais, que hoje esse CRI está em 200 e... que deu Bruno Musi? 250, se eu não me engano, né? Mas está no material, o CRI já foi pago, nós já pagamos quase um terço. O Bruno está lá no fundo, 350, né, Bruno? Então o CRI era um CRI de 500 milhões, nós já pagamos 100. Pessoal, por isso que eu digo, estádio nem sempre é a saída. Estádio nem sempre é a salvação. Dois piores clubes do futebol brasileiro em situação financeira, Corinthians e Atlético. Os dois construíram estádios, né? 50 milhões. Esse é um aspecto importante. O segundo aspecto, Bolívar, e a gente escuta, essa turma do mercado financeiro tem grandes empresas e sempre fala dos juros. Mas, de fato, né, o que aconteceu no Brasil, a gente não pode desconsiderar, né? Se a gente tivesse bola de cristal, a vida seria muito mais fácil. Isso vale para a gente, mas vale também para qualquer empresa brasileira, né? Vale para qualquer empresa americana, para qualquer empresa europeia, né? Pegar os juros americanos era 0, foi para 5. O juros europeu também era até negativo. Você morou na Europa um tempo, né? Na França, se eu não me engano, também foi de 0 para 4. No Brasil, os juros ficou durante um período muito baixo e hoje está em 14,75. Né? Então, por mais que a gente espere alguma volatilidade no custo de capital ao longo do tempo, nenhum economista, ninguém previa que o custo de capital, não só no Brasil, mas como fora do Brasil também, tivesse uma variação tão grande. Isso, obviamente, num clube ainda com uma dívida elevada, é claro que isso tem um impacto importante, né? Se nós tivéssemos, se a Selic hoje fosse, não 2 como chegou a ser, mas se fosse uma Selic de 7% ao ano, contra uma Selic de 14,75%, a gente está falando de uma diferença de 100 milhões de reais por ano. Isso não pode ser desconsiderado, né? Eu vejo algumas matérias, como é que esses caras não previram isso? A gente não previu e ninguém. A gente sabia que a Selic não ficaria em 2, mas que ela seria de 2 para 14,75, ninguém previu, né? Então esse é um outro aspecto importante, né? Um outro ponto, sabe, o Bolívar, a gente sempre procurou, né, manter um nível de competitividade esportiva. Por mais que a gente tenha ficado muito triste no fim do ano passado, eu como torcedor apaixonado e estando aqui à frente como sócio da SAF, né, a gente acaba sofrendo ainda mais. A gente sabe o tamanho do sofrimento da torcida, o tamanho do seu sofrimento como repórter e atleticano apaixonado, né? Mas mal ou bem, né, o ano passado a gente disputou o Mineiro, fomos campeões. Disputamos a Libertadores, a gente foi vice-campeão. E ser vice-campeão da Libertadores é dificílimo. Chegar lá é muito difícil. Eu fiquei triste? Não, fiquei arrasado. Chegar a uma final da Copa do Brasil, perdemos também, é difícil, é dificílimo. O Galo, nesses 100 e tantos anos de história, chegou a quantas finais da Libertadores e a quantas finais da Copa do Brasil? Perdemos. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Tanto a perda para o Botafogo, como a perda aqui dentro da nossa casa para o Flamengo. Mas mal ou bem, né, das 4 competições que a gente disputou, nós chegamos em 3 finais. E aí o brasileiro, gente, se eu te falar que foi aquela minha semana, você não imagina, né, o nível de angústia, de tristeza, né, que quem imaginava no começo do ano passado a gente brigar para não cair, né? De fato, a gente teve uma estratégia de priorizar as 2 Copas. A gente jogou metade do Campeonato Brasileiro com o time reserva ou misto, e esse campeonato pune, né? É um campeonato cada vez mais competitivo e chegamos aí ao fim do ano num momento dramático, né, e que deixou todo mundo arrasado, né? Mas não podemos dizer que foi um ano de terra arrasada. A gente ficou muito, muito triste, todo mundo, né? Mas pensando de forma fria, depois que passou, a gente passou por
ciclo ou eventos de muito sucesso, né, ao longo do ano. Mas o fim do ano, o recorte do fim do ano, foi duríssimo para todo mundo, né? Nesse fim de semana eu estava vendo com meus meninos a final da Champions League. Inter, né, tomou um vareio do PSG. E a Inter de Milão, 60 dias antes, era líder do campeonato italiano, estava disputando a final da Copa da Itália e chegou à final da Champions. Então, o que poderia ser o maior ano da história da Inter, terminou de forma melancólica. Mas não pode ser apagado o que a Inter fez ao longo da trajetória da Champions, ao longo da trajetória do campeonato italiano ou da Copa da Itália, né? Então, acho que a gente passou, infelizmente, por um processo parecido, mas que ficou um gosto muito amargo para nós, para todos. Foi dramático, foi muito triste, né, gente? Eu fiquei arrasado. Bom, e terminando a resposta, né, falando da dívida, né, é claro que esse sucessivo, essa conjuntura, ou esse somatório de eventos que eu coloquei aqui, a tentativa de manter time competitivo, juros num patamar diferente, uma arena que acabou ficando muito mais cara do que o esperado, e está no material de vocês também, eu acho que ficou bem didático, sabe, Bolívar? Mas, de novo, se não tiver, nos procura para a gente chegar no mesmo nível de informação, acho que é bom para todo mundo, né? Mas a gente previa, ao longo do primeiro semestre, fazer uma captação, né? Uma captação significa o alongamento do endividamento, que a gente não conseguiu concluir ainda, infelizmente, né? O mercado, ele está um pouco mais, eu diria, um pouco mais difícil, um pouco mais hostil, né? A gente tem um processo em andamento que, infelizmente, não foi concluído até maio, que era a nossa data prevista. Esse processo deve ser concluído, se tudo correr bem, né, no fim do terceiro trimestre ou no fim do quarto trimestre. Então, até lá... Desculpa, gente. É meu filho me ligando aqui, deixa eu colocar no silencioso. Esse processo deve ser concluído até o fim do terceiro tri ou no começo do quarto trimestre, e a gente espera aí resolver essas pendências que, para a gente, como gestores, né, e a gente é sócio de outras empresas de capital aberto, você não sabe o quão ruim é para a gente não honrar um pagamento, e de fato aconteceu, né? De alguns clubes, a gente atrasou parcelas, pagamos algumas, não pagamos outras, deixamos de receber também, isso é bom que se fale, né? Tinha no nosso fluxo de caixa uma previsão de receber 24 milhões de reais até agora, que nós não recebemos, né? A Arena, infelizmente, demorou um pouco mais para ser reaberta, e vocês sabem que o desempenho financeiro da Arena, ele é muito superior ao que é do Mineirão e também ao do Independência, e isso nos atrapalhou um pouco. Então, de fato, foi um semestre duro, né? E quando fala também, tem sido falado com muita frequência em atraso de salário, atraso de imagem, teve alguma coisa, não são atrasos de 30 dias, são atrasos menor, o salário que tem que ser pago até o dia 5, foi pago no dia 10, a imagem que tem que ser paga até o dia 20, atrasou 10, 15 dias, em alguns meses. Isso até aconteceu, sabe, Bolívar? Não foi a primeira vez, já aconteceu em 2023, em 2022, em 2021. O que a gente luta muito é para que não haja um acúmulo de atraso, porque a gente sabe que isso pode ter um impacto em campo, e também porque a gente tem que honrar, né? Se existe um contrato assinado com um empresário, com um atleta, né, a gente tem que honrar. E, de fato, a gente piorou um pouco nesse quesito no primeiro semestre desse ano, principalmente por essa operação que não foi concluída a tempo. Mas não é a primeira vez, tá? Isso, nesse ciclo nosso de 20 a 24, ocorreram eventos dessa natureza, numa magnitude menor, né? Mas você pode ter certeza que eu não estou dormindo por isso. Eu sofro demais, o Bruno, que está lá no fundo, sofre demais, o Thiago Maia, que é o nosso CFO, também sofre demais, né? A gente tem que pegar o telefone e ligar até para um banco, para um fornecedor, e ter que pedir desculpa e falar, pô, estamos tentando, vamos tentar te pagar. Isso é muito ruim, muito duro, né? Para quem está aí, né, na trajetória empresarial de décadas, né, construindo uma reputação, que eu acho que a gente tem
o sócio da SAF tem uma reputação muito boa e essa reputação não foi construída por acaso, né? Foi fruto de muito trabalho e ter que passar por isso, você não sabe o quanto que isso dói na gente, tá? Pois é, nação, dirigentes do Atlético Mineiro veio a público, né, em coletiva e expôs toda a situação. Expôs tudo, pessoal. E eu acho que ele fez certo. Tem que jogar limpo com a torcida. Tem que jogar limpo com a torcida, né? Porque eu vejo... Eu vou citar só o Atlético aqui, depois eu cito outros clubes aí, né? Quando começa o Campeonato Brasileiro, quem são os favoritos? Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético, agora Cruzeiro, né? Só que a mídia não olha nunca para as situações dos clubes. O torcedor recebe a informação. Não, o Atlético esse ano é favorito. A mídia está dizendo que é favorita. O clube se sente na obrigação de fazer aquele clube como favorito. Às vezes, né? São todos, né? E é o que realmente ele falou aí. É culpa da mídia. Parte dessa dívida aí, a mídia tem culpa. Porque antes de dizer que é favorito, por que não analisa a situação financeira do clube? Aí é um ponto. A outra culpa são dos dirigentes. Se eu for um dirigente, eu fazia o que ele fez aí. Talvez ele tenha reconhecido o erro do passado, como ele mesmo falei que errou. Mas também não podemos apagar, né? O Atlético fez uma boa campanha no ano passado, pessoal. E aqui no futebol brasileiro, infelizmente, o que é boa campanha? Ser campeão. O Atlético Mineiro foi a final da Libertadores, foi a final da Copa do Brasil, mas para eles lá, para os mineiros, péssima campanha. Não, pessoal. Foi boa campanha, né? Foi boa campanha, eu concordo plenamente com ele. Só que tem um ponto, né? Ele reconhece que errou, está jogando limpo com a torcida agora. Não espere jogadores de peso, salários astronômicos. Tá mais do que certo. Tá mais do que certo, pessoal. Uma SAF responsável. Inclusive, eu acho que agora vai tomar jeito. Chegou, jogou limpo com a torcida. Agora cabe a torcida também comprar a ideia, né? Ele tá fazendo aí que Bandeira de Melo fez anos atrás, né? Bandeira de Melo chegou, quando assumiu, que pegou o caixa, viu a estrutura do clube, viu os salários atrasados e a torcida pedindo o jogador milionário, né? Bandeira de Melo disse, acabou o dinheiro, não tem dinheiro, vamos sofrer, vamos passar por uma reformulação, vamos reestruturar o clube, para daqui a 10 anos colher os frutos. Tá aí. Realmente ele tá certo. Ele tá fazendo aí o que dirigentes de outros clubes do futebol brasileiro deveria fazer. Agora a gente espera que o cara fale e faça, né? Próximo ano o Atlético Mineiro não vai atrás de grandes jogadores. Pelo contrário, tem que se desfazer daqueles jogadores que estão lá ganhando alto. Para reestruturar tem que fazer isso, né? A dívida subiu de 700, pessoal, 750 para 2,3 bi. E essa SAF, viu? Aí eu vejo muito torcedor corintiano. O que ele disse aí é justamente o que acontece no Corinthians, né? 3 bilhões de dívida, mas os dirigentes que lá chegam não tá pensando em pagar a dívida, pagar a conta. E o torcedor comprando a ideia, né? Porque se fosse um torcedor que realmente quer bem do clube, quando o cara chegasse e falou o que ele falou aí, que era o que o dirigente do Corinthians era para fazer. Por exemplo, Augusto Melo assumiu na sua primeira coletiva o que era para ele ter feito. Pessoal, tô assumindo o clube hoje, todo mundo sabe a atual situação do Corinthians, devendo 2, alguma coisa bilhões na época que ele assumiu, né? Então, é preciso o quê para organizar esse clube? Reestruturar, cortar gastos. A gente vai fazer isso, a gente vai ficar ali na parte de baixo da tabela, vamos sofrer, talvez até uma segunda divisão, mas é preciso passar por esse sofrimento. Daqui a 6, 7, 8 anos, a gente vai colher os frutos. Era para ele ter dito isso. Jogar limpo com a torcida. Não espere contratações de peso, vamos reduzir nossa folha salarial. Mas não, o que é que ele fez na primeira entrevista? Pessoal, a partir de hoje o Corinthians vai disputar com os da ponta. Acabou a farra para Flamengo e Palmeiras. Vamos ser campeão. E vou trazer Gabigol. Você acha que um dirigente desse aí, pessoal, realmente está pensando nos interesses?
e reestruturar um clube fazendo um negócio desse? É complicado, né? É complicado, né? Mas ele aí falou a verdade. Errou, mas agora ele tá jogando limpo com a torcida, né? Parabéns. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião e o que é que você acha sobre esse assunto. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.